Opa, fiel, venho trazer notícias do Corinthians para vocês, o novo diretor de futebol do Corinthians. E a negociação com o Spindle, o que aconteceu? Eu vou trazer para vocês o que aconteceu e é muito diferente. O que aconteceu é muito diferente do que o pessoal está te contando aí, do que está sendo colocado nas redes sociais, do que está sendo colocado nos veículos de imprensa, e até do que o Spindle, né, falou na sua nota. Mas antes quero pedir para que você deixe um like, se inscreva no canal, dê essa moral pro corintiano aí que ama o clube. Então, fiel, vou logo direto ao assunto. O que aconteceu com o Spindle, entre o Spindle e o Corinthians? E o Corinthians fechou com o Paz, né, que é o novo diretor de futebol do Corinthians. É o seguinte, o Stabile negociou com o Spindle e com o Paz ao mesmo tempo. E se você for ver os trabalhos dos dois, o Paz é realmente o melhor nome pro Corinthians. Você vai pensar, mas o Spindle estava no Flamengo. Beleza, o Spindle estava no Flamengo, foi demitido. E o Paz já é um cara que veio da Série C com Fortaleza, é um cara profissional da área, não é igual o Fabinho Soldado. Que, gente, uma dos principais motivos de eu ser contra o Fabinho Soldado, além das contratações que ele fez, dos contratos que ele fez junto com o Augusto Melo, que quebrou o Corinthians, quebrou mais do que já estava, né? Enfim, é o fato dele não ser um profissional de executivo de futebol. Ele virou diretor de futebol no Corinthians. Ele não era diretor de futebol do Flamengo, ele era um auxiliar de direção de futebol que o Corinthians contratou na afobação, no desespero, porque era o que tinha, é o que tinha no mercado naquele momento. O Corinthians precisava de um porque era o Rubão anterior, enfim, que contratou o Félix, que está com o transferban, que está destruindo o Corinthians, enfim, todo mundo já sabe. Mas o que aconteceu com um Paz e o Spindle é que o Corinthians negociava com os dois e o Stabile, na minha opinião, acertadamente, mandou e-mail ontem, às 5 da tarde, informação do Café Setorista, que é um canal que eu confio 100%. Mandou e-mail dizendo, ó, Paz não, Spindle a gente não vai mais negociar, a gente não vai continuar mais com as tratativas, né? Quem sabe não dá certo nas próximas temporadas, uma outra oportunidade e tal, e é isso. Só que o Spindle, para não sair feio para ele no mercado, para ele não sair queimado no mercado, ele falou que o Corinthians demorou de mandar a minuta de contrato e ele encerrou. Mas não foi isso. Até porque fica estranho, né? Ah, demorou de mandar a minuta de contrato, então não vão. Sei lá, fica meio estranho, mas ao mesmo tempo eu tava puto já com o Stabile. Porque eu falei, porra, falta de profissionalismo, né, velho? E a gente sabe que tá escasso no mercado aí, diretor de futebol. Até porque o próprio Paz não estava no mercado. Ele estava vigente no Fortaleza, tá? Mas só que o Stabile, gostando do nome do Paz, e estava negociando com os dois. Se não desse certo o Paz, ele ia pro Spindle. Só que com o Paz deu certo, então ele descartou o Spindle. Foi isso que aconteceu. Não é porque ele vacilou, ele demorou de entrar em contato, demorou de mandar minuto de contrato, ou algo do tipo. Não, ele estava negociando com o Spindle e com o Paz e descartou. Nariz entupido, gente, a gente está atacado, é complicado. Descartou o Spindle e fechou com o Paz. O que eu acho na decisão mais acertada, porque o Paz é um cara que veio com Fortaleza da Série C, fez um trabalho sensacional. O trabalho anterior dele é sensacional. Foi o Fortaleza da Série C. Fez um monopólio lá no Ceará, reinou no Ceará por muito tempo com os estaduais. Reinou na Copa do Nordeste por muito tempo. Na Série A, o Fortaleza vinha muito bem nos últimos anos. Chegou a Libertadores, chegou a Campeonato Sul-Americano, chegou a fases da Sul-Americana legais ali, ficava ali entre os 8 do brasileiro, na maioria das oportunidades, era um time que incomodava os grandes, enfim, fez um ótimo trabalho. O Paz fez um ótimo trabalho e é um cara da área, um profissional da área. Então eu acho que o Corinthians, comparado aos últimos anos, já começa o ano com um passo à frente dos últimos anos, porque você vem de um título grande, você vem de um ano que você, apesar dos percalços, apesar da parte financeira ruim, transferban que ainda não caiu, né? Mas você tem um ano que no campo de bola foi legal, porque a gente ganhou o Paulista, a gente fez o Palmeiras ser nosso filho, novamente, que não acontecia há muito tempo. A gente ganha a Copa do Brasil de uma forma emblemática, de uma forma que todo mundo
viu o peso da camisa do Corinthians, porque o Corinthians estava sendo colocado por muitos como segunda ou terceira prateleira do campeonato do futebol brasileiro. Mas a verdade é que o lugar do Corinthians é sempre na primeira prateleira. Não estou dizendo que o Corinthians, hoje, com a parte financeira que tem, com os elencos que monta, bate de frente com o Palmeiras e o Flamengo. Não é isso. Mas o Corinthians sempre foi time para estar no primeiro escalão. E a galera tava colocando o Corinthians do lado Internacional, do lado de Atlético Mineiro, do lado de... Não é menosprezando esses times, mas o Corinthians, a expressão do Corinthians é bem maior do que a desses times. E estavam colocando já o Corinthians nesse patamar. Só que agora o peso, todo mundo viu o peso da camisa do Corinthians nesse título. Todo mundo viu que o Corinthians não ganhou por causa de jogadores ou por causa de elenco milionário. O Corinthians ganhou por causa do peso da camisa, por causa da torcida, né? Então, esse título deixa o Corinthians começar a temporada com uma moral a mais, né? Jogadores que, claro que pela parte financeira, alguns vão ter receios ainda, mas jogadores que estão de fora pensam um pouco menos antes de vir para o Corinthians, porque ficou mais claro, foi demonstrado novamente a grandeza que o Corinthians tem, tá? Então, é isso para resumir, né? Já falei, mas para resumir, o Paz fechou com o Corinthians preferiu o Paz ao invés do Spindle, e isso faz com que o corintiano tenha finalmente um ano que o Corinthians comece com um profissional, diretor de futebol, dirigindo o clube, fazendo contratações e dirigindo o vestiário. Mas aí você fala, mas o Fabinho Soldado não era profissional? O Fabinho Soldado se tornou profissional no Corinthians. Ele era um ajudante de direção de futebol no Flamengo. Ele não era o diretor de futebol, o cara que mandava. Não era. Tanto que ele veio pro Corinthians, do Flamengo pro Corinthians. Você acha que o Flamengo, um time como o Flamengo, iria liberar o seu diretor de futebol, o cara que comanda, pro Corinthians assim do nada, como foi? Não. Ele é um cara que tava lá, o Augusto Melo lambendo os ovos do Flamengo, vai e chora, os caras vão e não, pega esse daqui, leva esse aí. E a primeiro momento, ele fez até um bom trabalho, mas se você for ver os contratos que o Fabinho Soldado fez, se você for ver o elenco lento que o Corinthians montou, claro que teve transferban no meio do ano, mas ele foi muito lento nas contratações também, antes do transferban cair, entrar, quer dizer. E o pior foi o elenco que montou pro começo do ano, gente. O planejamento de qualquer time é no começo do ano. O meio do ano é corrigir os erros de rota e aproveitar uma oportunidade ou outra que você tem no mercado, não para você montar elenco. Então, queira ou não, o elenco que ele montou foi esse que o Corinthians teve do começo do ano até o fim. E é um elenco que o Corinthians jogava um jogo bem, com intensidade, mas não conseguia jogar dois. O Carrillo não consegue dois jogos com intensidade. O Depay é um cara que fez total diferença e tal, eu sei disso, mas não aguenta dois jogos com intensidade, isso daí ficou claro. O Garro, fisicamente, tem vários problemas. O Corinthians só tinha um lateral direito e um lateral esquerdo. Os caras, o Fabinho Soldado apostou no Maná, gente. Apostou no Léo Maná. O Léo Maná é um dos piores caras que eu já vi com a camisa do Corinthians. Aí os caras lá com aquele contratou, isso foi justamente o Fabinho Soldado, a gente contratou aquele lateral esquerdo lá que ficou no Corinthians só passeando. Não, ele vai jogar na próxima temporada, a gente segurando o cara vai iniciar o ano para ser titular e o Bidu reserva. Acaba que a gente teve a sorte do Bidu jogar muita bola e ele nem reserva não ficou no Corinthians, já vazou fora, não queria jogar. Enfim, isso foi a bagunça que foi o Corinthians esse ano, muito por causa do Fabinho Soldado, que não é um profissional da área. E agora nós teremos aí um cara que é profissional. Nós teremos aí um cara que fez o Fortaleza subir da Série C para A e fez o Fortaleza reinar no Nordeste e ter boas participações no Campeonato Brasileiro e até chegar a Libertadores aí e fases preliminares aí sul-americanas. Enfim, comente o que você achou, se inscreva no canal, dê essa moral pro corintiano que ama o clube e vai Corinthians.